Oi, eu sou Alex Chaves, especialista em gestão de cliente, que vai trazer a experiência e o sucesso atrelado às pessoas, mudando a sua empresa e o seu negócio. Quando a gente fala em cancelamento, as pessoas infelizmente associam isso só à última fase, quando o cliente pede para sair. Se você gosta desse tema ou se você corre desse tema, não tem problema. Se inscreve, clica, dá um like, compartilha, manda para todo mundo, porque tem muita gente que não tem coragem de falar sobre esse tema. E aqui nós vamos falar abertamente. Muitas empresas têm o costume de achar que o churn, o cancelamento, só acontece quando o cliente levanta a mão pedindo o cancelamento. E isso é muito diferente do que acontece na realidade, porque o cancelamento, a perda do seu cliente, está atrelada à retenção. E isso acontece bem antes e você negligencia esse olhar e acha que é só no momento que ele não quer mais é que o cancelamento acontece. O cliente vai deixar de ser seu cliente por vários motivos. Uma experiência ruim, um desalinhamento no que foi combinado, você não está cumprindo com os seus combinados, ele tem outras vontades, outras necessidades e você não contempla. Então, a relação desse cancelamento ela é muito mais ampla do que simplesmente o pedido. Então você tem que entender em qual fase dessa jornada do cliente a relação começou a ser quebrada ou estremecida por algum problema que vai além de uma insatisfação. Uma das primeiras coisas que eu faço quando eu entro dentro de uma empresa é analisar os cancelamentos. Ah, Alec, mas você vai analisar uma coisa que já aconteceu? Sim. Porque é através dessa análise que eu vou conseguir perceber e mapear problemas que já aconteceram. Então, de forma reativa, eu crio uma jornada preventiva dentro da realidade dessa empresa. Então, eu aprendo com os meus erros, e não é para ficar lamentando que você perdeu ali. Aprende com os erros, olha para a jornada atual, faz um checkpoint, um match com os clientes da base ativa e vê quais desses clientes têm o mesmo comportamento que os clientes que foram embora têm. Esses que estão com o mesmo comportamento, a chance de cancelar é gigante, porque já aconteceu com esses aqui. Quando você entende isso e visualiza aonde está quebrando essa relação, você consegue ajustar e recolocar o seu cliente na rota certa. Recolocar as pessoas que estão à frente do cliente com esse olhar mais preventivo. Então você passa da reação para prevenção. As empresas têm mania de falar do churn, e para quem não sabe o que é churn, é cancelamento, tá, pessoal? É perda de cliente. Como é que você vai calcular o seu cancelamento? De forma simples, gente. Você começou o mês com 1.000 clientes e acabou o mês com 900, você teve um churn de 100 clientes. Então você perdeu aí 100 clientes. Pô, Leque, mas isso como é que eu faço para inverter isso? Você tem que olhar para o seu cancelamento da seguinte forma. Perder cliente, meu querido, você vai perder. Não adianta você achar que você vai ter churn zero. Não coloque-se como uma meta fundamental, porque existem relações que vão ser quebradas e tá tudo bem. Quando você deixa de atingir as expectativas de um cliente, ou você se posiciona como empresa para não passar dessa linha aqui, o cliente que passar por ela, ele vai buscar outro fornecedor. Né? Então, você que se posiciona como prestador de serviço para pequenos e médios, quando o seu cliente ficar grande, às vezes você não vai ser o fornecedor dele, porque você se posicionou para pequenos e médios. O grande erro é você se posicionar para uma coisa e querer atingir o todo, sem preparação. Tá? Então, quando eu estava à frente de empresas, por exemplo, de software, alguns clientes deixavam de ser meus clientes naquele sistema, porque ou eles faziam o próprio sistema, investimento disso, ou eles procuravam uma solução que contemplava todas as necessidades, porque às vezes eu sou uma necessidade dele e tem outras soluções que têm todas as necessidades. Então, você precisa entender. E aí, quando a gente fala em cancelamento, eu adoro associar a métrica de NPS. Por quê? As pessoas podem te indicar e não ser mais seus clientes. Como assim, Leque? Por isso que o NPS é uma métrica que não pode ser usada somente como um indicador da marca, né? Ele é usado para isso e as pessoas confundem isso, né? O NPS ele é muito mais profundo.
Então, assim, eu tenho clientes satisfeitos que me indicam, mas que não são mais, às vezes meus clientes vão deixar de ser. Então tomem cuidado com esse viés aí. O principal erro que eu vejo, que me irrita profundamente nos cancelamentos que as empresas, como elas tratam o cancelamento, é quando elas começam a categorização do cancelamento como esse aqui são blocos e tem aquela palavrinha outros. Mas é um caso, Leque, é um negócio. Não. Quando você olha para cancelamento, você tem que olhar tudo, mesmo que seja um único caso sobre um determinado tema. E além disso, elas ficam na camada superficial do cancelamento. Porque o cancelamento ele vai ter um motivo primário, motivo secundário, qual a fase da jornada, qual o KPI que vai estar diretamente relacionado para que eu consiga olhar para isso e transformar isso em ação. Então, assim, gente, não dá mais para tratar cancelamento só por motivos de cancelamento. A gente tem que ir mais profundo e olhar para todos, porque aquele outros que você negligenciou pode se tornar o seu maior motivo de cancelamento em pouco tempo. Olhando para esses primeiros sinais, como é que eu vou identificar que o meu cliente pode estar olhando para seu vizinho, a grama tá mais verdinha e não tá legal? Os primeiros sinais são que os combinados que você tem com ele começam a ser quebrados, né? Então, vou dar um exemplo. Se você tem reuniões recorrentes com o seu cliente começa a cancelar essas reuniões, é um ponto importante. Se o seu cliente pede para tocar o time de atendimento dele, sinais a gente tem isso. Se o seu cliente pede para reduzir o que às vezes, uma licença que ele tem ou o tamanho do pacote de serviço que ele tem com você, sinais estão sendo ditos de forma velada que você muitas vezes ignora. Quais são os comportamentos que o seu cliente tem? Quais são os sinais que eles começam a dar que mudaram recentemente? Quer ver uma coisa legal de você identificar? Você que é dono de uma padaria, tá? E você tem um cliente que é dono de uma padaria, você é o fornecedor do saquinho de pão, ok? Se ele começa a pedir menos saquinho de pão para você, ou ele está testando um novo fornecedor, ou ele está com um problema de gestão que você, como fornecedor, tem que olhar para ajudar para ele. Então, parece bobagem você uma redução de pedido, alguma coisa assim, que pode ser sinais claros de que ele está olhando para outro fornecedor, testando outra coisa, ou realmente ele está com um problema operacional que vai acontecer com a redução obrigatória dessa relação de trabalho aí. Um ponto importante da relação com o cliente tem cliente que reclama, e reclama, e reclama, e reclama. Toda reclamação de cliente, gente, ela pode ser um sinal de churn, porque uma relação pode estar desgastada a ponto de cancelar, mas essa reclamação ela pode ser uma oportunidade de melhoria processual da sua empresa de relação na prestação de serviço ou entrega de um produto, tá? Então, essa confusão sobre um cliente reclamar pode ser um problema de churn e um problema operacional. Então, você tem que entender que alguns sinais, eles não são sinais de churn imediato, de cancelamento, mas podem se tornar. Então, você tem que ter clareza no que você está fazendo. Quando a gente coloca emoção e razão dentro da gestão de clientes, existem pontos que a gente tem que tomar cuidado. Existe uma gestão emocional do cliente que a gente tem que balancear aí e o cliente já começa a sair e ter esse churn emocional com você. Toda vez que a empresa começa a trocar as pessoas que estão à frente desse cliente, por N motivos, tá? Por promoção ou por alto turnover da empresa, o emocional desse cliente pode ser um problema lá na frente de churn. E eu passei por isso numa das empresas que eu entrei, onde o turnover era muito alto. E quando eu fui conversar com os clientes, uma das instabilidades que estavam fazendo eles olharem para outro fornecedor era essa excessiva troca de pessoas que estavam à frente dele. Não que ele não gostasse do produto ou do serviço, mas o atendimento, esse pilar de conexão, que são as pessoas ali, estava fragilizado e isso pode se tornar um sinal importante ali. Esse churn emocional pode ser
o princípio do churn efetivo. 63% dos cancelamentos hoje acontece por um onboard, esse primeiro passo da relação com os clientes mal feito. Por isso é tão importante você olhar para essa promessa que foi feita às vezes pela equipe comercial e a sua primeira entrega. Esse desalinhamento ou esse passo processual mal feito vai gerar um desengajamento ao longo do tempo. E o que eu mais vejo nas empresas é a empresa focando para o final da jornada em vez de preocupar com o início da jornada. O início da jornada é o passo mais importante, porque é neste momento que o cliente confiou em você e você tem que provar para ele que essa confiança que lhe foi dada é real, que você vai resolver os problemas dele e entregar sucesso rápido. Não é nem devagar, hein? O sucesso tem que ser rápido. Então, para de prometer muitas coisas no início, promete coisas que realmente vão mudar a vida dele imediatamente e ao longo do tempo você vai entregando essas experiências incríveis. O problema é que as pessoas não sabem olhar para essa primeira fase. É a fase mais difícil. É a fase que o cliente tem mais dúvidas. É a fase que você entra dentro da empresa dele e transforma. Você entra dentro da cultura. As pessoas não estão preparadas, às vezes, para receber o que a gente quer. E se essa fase não é bem construída, o cancelamento pode ser um caminho lá na frente. Existe uma relação muito importante entre clareza, valor percebido, experiência e preço. Tá? Isso tudo vai criar o pacote que vai fazer com que o seu cliente gere uma conexão com o que você está oferecendo e o que ele vai receber e ter de resultado. O grande erro hoje das empresas é negligenciar que esse pacote precisa ser entregue em todas as fases da jornada. Em alguns momentos você vai dar mais ênfase em um e outro. Quando o seu cliente começa a olhar somente para o preço, ele esquece dessa camada que completa a experiência. E se ele chega nesse viés, provavelmente ele vai começar a comparar você com outro fornecedor. A relação entre preço e valor é uma das perguntas que eu mais respondo hoje. Porque, Leque, como é que eu consigo mostrar valor sem ter uma relação direta com o preço? Não tem como negligenciar essas duas coisas, porque vai estar sempre associado. Se ele consegue perceber um alto valor, às vezes o preço ele vai ser justo ou ele vai ter a sensação, pô, tô até pagando mais barato por tudo que eu estou vivendo. E o inverso também vai acontecer. Se ele olhar só para o preço e ter a sensação que tá caro e ele não consegue perceber o valor ali, ele vai questionar o que ele está pagando. Então, o mais importante é você entender o que é valor para o seu cliente e não para você. O erro das empresas é achar que o valor é o que ela quer e não o que o cliente quer receber. Então, assim, eu faço isso gerando esse valor esperado pela empresa. Mas será que esse valor esperado pela empresa é o valor que o seu cliente espera? Então a gente precisa entender, e isso está associado a resultado. Então, preço, valor e o resultado percebido ao longo do tempo da jornada. Toda vez que o seu cliente questionar o seu preço, ele não está enxergando o valor. É o primeiro ponto. E toda vez que ele não enxerga valor, você se torna caro. Senta você agora na cadeira de cliente. Você vai num restaurante que é super bem recomendado, mas você não vive uma experiência legal. Você não tem o valor percebido em toda a trajetória daquela noite tão especial, ou um almoço tão especial. E aí vem aquela conta. Se você viveu uma coisa ruim, você vai questionar aquilo, às vezes nunca vai voltar e não vai indicar essa pessoa. Então, você tem que entender que toda vez que eu questiono o preço, a minha entrega está com problema. O valor percebido. Ou existe uma desconexão no valor cobrado, tá? Porque isso também acontece. Às vezes eu acho que eu estou valendo muito mais do que eu estou entregando, ou eu não tenho ainda a oportunidade de cobrar o que eu quero. E aí gera essa desconexão para o cliente. Não é que você não tem esse valor, né? Que você não possa cobrar. Mas às vezes o seu cliente não está preparado para isso. E às vezes você está mirando o cliente errado. Você está querendo um cliente X e está mirando o Y. E aí dá um erro muito grande. Muitos empresários ficam cegos para o que realmente é o motivo de cancelamento, porque ficam numa camada superficial. O primeiro motivo
E esse primeiro motivo geralmente não é o motivo real. Tá? Eu falo e gosto muito de explorar isso. Então, a terceira objeção que o cliente vai te dar dentro, por exemplo, quando você vai conversar com ele sobre cancelamento, é o real motivo. Então, quando ele fala que é financeiro, aí você questiona, aperta, e aí ele fala, não, mas é por isso aqui. Aí ele vai num outro motivo, se aperta e ele bate no real motivo. Geralmente é a terceira objeção ali, a terceira explicação que ele vai te dar, que é o real motivo do cancelamento. Só que as equipes não estão preparadas para poder fazer esse tipo de abordagem, esse tipo de pergunta, e elas param na primeira. Então, 90% dos cancelamentos que eu analiso, o primeiro motivo é financeiro. E aí eu vou questionar e questionar e questionar e eu chego no motivo real. Porque é mais difícil as pessoas argumentarem quando a pessoa me dá um motivo financeiro, porque como é que eu vou entrar na vida dessa pessoa para poder falar de valor, né, de preço? Quem sou eu? Então a gente tem que ter muito cuidado que o primeiro motivo geralmente não é o motivo real ali do que está acontecendo. Então tenham essa clareza de motivo, submotivo, olhar para a operação, qual é o desgaste, o que aconteceu, olhar para o histórico desse cliente para você ter a clareza real do que está acontecendo na sua empresa. Existem pequenos erros que a gente comete operacionalmente que a gente acha que é irrelevante, que vão minar a relação com o cliente, que pode se tornar lá na frente um cancelamento. Então, negligenciar as reclamações ou as pontuações que o cliente traz para você, olhar só para o viés da empresa e não olhar para o viés do cliente é um outro problema. E não fazer o acompanhamento de forma genuína. Então, ter uma visão muito qualitativa e não relacionar o qualitativo com o quantitativo com a real entrega que você vai ter ali na frente. Então, são erros que podem ser pequenininhos, silenciosos, mas que vão gerar lá na frente grandes impactos. Quando eu tento resumir tudo que eu tenho de cancelamento num único motivo, eu, como empresa, perco a visão estratégica e a visão real do meu cliente e dos meus problemas. Eu estou maquiando uma estrutura para não olhar para onde é o problema. E isso, meu querido dono de empresa, CEO, gestores, líderes, é um erro grave que vocês cometem, que é generalizar ou diminuir o real motivo de um cancelamento da empresa. Ah, Alec, é só isso aqui. E eu ainda falo uma coisa, quando eu converso com meus clientes ou possíveis clientes sobre cancelamento, que existe ainda uma taxa de cancelamento ideal para cada tipo de mercado. Maravilhoso, analiso, avalio e levo sempre para o meu cliente. Mas o primeiro erro que a gente comete é não olhar para a gente mesmo. Então, nos últimos meses, a sua taxa de cancelamento com você mesmo aumentou ou diminuiu? Porque se a gente tem um parâmetro do mercado e eu vejo que o meu número ainda é menor que o do mercado, eu uso uma muleta que tá tudo bem, mas eu venho piorando ao longo do tempo. E o inverso também é verdadeiro, eu venho melhorando ao longo do tempo e não olho para isso, eu só olho para um número absoluto. Então, o comparativo com o mercado é muito importante e ele é relevante, mas o primeiro momento, compare você com você mesmo. Aí você vai ter a clareza do que realmente está acontecendo com o seu negócio. Vou fazer uns reacts aqui. Tá bom, então você participa, tá bom? Você pode latir. Mamãe vai continuar, tá bom? Eu e o Piassi, a gente vai reagir a alguns reacts, aqui alguns vídeos sobre cancelamento. Presta atenção aqui. Vamos lá, filho? Preparado? Oi, tudo bem? Eu queria saber quanto que custa um bolo de 4 quilos. É chocolate com morango e eu vou precisar pra semana que vem, quarta-feira. Aí depende do tamanho do bolo. É 4 quilos. Pra quando seria? Gente, ela deu as informações, a pessoa não está prestando atenção. Vocês estão reparando, né? Não tá, porque ela falou, ela deu o contexto inicial. E isso eu amo que os clientes têm. Aquele negócio, oi, bom dia. Não, isso não funciona não. Ela já falou o que ela queria. E a mulher perguntou de novo. Pra quando seria? Semana que vem, quarta-feira. Ah, daí tem que ver, porque depende também, né? Do quê? Do sabor. Chocolate com morango. Esse sabor aí eu não tenho. Ah, não? E qual que você tem? Piassin tá de olho aqui. A reação da pessoa tudo depende, você viu? Ela não consegue fazer assim, ó. Eu preciso saber todos os detalhes do seu pedido para te dar uma
uma visão real do que está acontecendo. Aí ela falou do recheio, bora lá. Ah, não? E qual que você tem? Me chama aí nesse número que eu mando as fotos pra você ver. Ah, não precisa mandar foto não, só quero saber o sabor mesmo que tem. Então, mas é melhor você me chamar nesse número, que aí eu mando as fotos. Eu tenho mais de 50 fotos aqui pra Não você tem ver. como. Gente, as empresas cometem esse erro. O único canal de comunicação ter um único canal de comunicação é um problema. Então, ela não consegue ter o diálogo porque ela não foi treinada para receber o contato telefônico e quer jogar a pessoa no WhatsApp para mandar 50 fotos. Eu quero um bolo, ela quer mandar 50 fotos. Né, filho? É desesperador, eu te entendo também. Então, assim, cuidado, se você tem um canal telefônico, você tem que conseguir atender pelo telefone. Você vai incrementar a sua venda, o seu atendimento, pelos outros canais. E a cliente fala abertamente aqui que não quer ir para o WhatsApp. Fotos aqui pra Não você tem ver. como, não tem. Eu machuquei o olho, entendeu? Aí eu não consigo ver as fotos mesmo. Entendi. Olha o silêncio que mata a relação. Ela inventa uma desculpa que ela não pode enxergar, que ela machucou os olhos para não ter que mandar, e a atendente fala, ah, entendi, fica aquele silêncio. Tipo assim, o que eu faço agora? Pode me falar por aqui? Os sabores? Posso sim, claro. Quais são, então? Qual o tamanho do bolo? Ô, gente, eu não quero mais fazer esses vídeos, não. Pode parar, eu vou ter uma síncope nervosa aqui. Cara, a pessoa não atendeu, ela simplesmente repetiu o processo, o padrão, levando para o WhatsApp, voltando para cá. Mas qual é o sabor mesmo? No final ela pergunta de novo, ou seja, não tem coerência nenhuma no atendimento. Vamos para mais um vídeo sobre atendimento, sobre possibilidades que vão gerar e podem gerar um cancelamento aí associado à experiência do cliente, sucesso do cliente. Bora lá. Empresas no mundo inteiro estão perdendo milhões em receita e não é por falta de produto e nem por falta de marketing, mas por causa da experiência do cliente. E o que é mais perigoso nisso tudo é que a maior parte dessas perdas acontece antes da venda, ou melhor, sem existir venda. Essa fala dele aqui é muito importante para você, empresário. Muitas vendas, o cancelamento acontece antes mesmo de você conseguir vender, porque a experiência é tão ruim para poder chegar até você que as pessoas desistem ali. E existem pesquisas que mostram que essa parcela vem só aumentando de pessoas que desistem de ter relação com algumas marcas porque elas não conseguem ter um primeiro impacto ali positivo. Vamos lá, continua. Quando se fala em experiência do cliente, quase todo mundo olha para o depois. Um suporte ruim, entrega atrasada, devolução complicada. Mas o maior custo não está no erro visível. Ele acontece antes da decisão do cliente, antes da confiança, antes mesmo do cliente perceber que você era uma opção. Isso vem cada vez mais acontecendo, tá, pessoal? A gente fica preocupado com o pós-venda, o onboard, o suporte, isso. Quando isso é ruim, as pessoas vão olhar para isso só para esse viés. Ah, aconteceu por isso. Mas o que está invisível antes da venda hoje é o grande tomador de decisão do seu cliente ou possível cliente. A forma com que ele é tratado no processo de aquisição reflete muito sobre o que vai ser depois na retenção. Se aqui está ruim, para salvar um cliente aqui depois que ele entra, é muito complicado. Mas aqui ele está indo além. As pessoas nem chegam a ser cliente por causa dessa experiência ruim. 53% das pessoas reduzem os gastos após uma experiência ruim. 72% trocam de marca depois de uma única experiência negativa. E a maioria não reclama, não deixa uma avaliação, não explica o motivo, simplesmente vai embora. Esse silêncio é o que destrói a receita. Quando a gente fala do não mapeamento, do não acompanhamento, é o que gera esses números alarmantes que ele falou aqui. Cada vez mais os clientes deixam de estar conectados à marca por experiências
desastrosas, que para a marca é não, só isso aqui que deu errado, mas para o cliente é uma tomada de decisão. Pensa quando, vamos extrapolar isso, quando você vai comprar o apartamento da sua vida, e essa experiência, a sua casa, o que for, essa experiência é ruim desde o momento da compra, ou na compra é muito legal e é desastrosa até a entrega. Você chega para realizar o seu sonho extremamente frustrado porque deu tudo errado. Então, olhar para esse viés do atendimento, não só no depois, no antes, durante e depois, é o mais importante. Por isso que analisar os cancelamentos e a perda é tão importante. Então, desde o marketing, por que esse lead não converteu, não virou um cliente? Alguma coisa está acontecendo ali que é silencioso e que está mandando os clientes embora. E este é o ponto que pouca gente entende. O atrito não é só digital, ele é físico, emocional, invisível. Ele acontece quando o seu site demora e a pessoa desiste, o seu Instagram às vezes confunde, não gera confiança, mas ele também acontece quando o seu atendimento, né, olha o cliente, mas não o escuta. Quando o seu atendimento olha, mas não escuta. Isso acontece demais, gente. As pessoas estão robotizadas cada vez mais no que tange atendimento. É triste, você abre um monte de canal de comunicação, Instagram, site, e não responde ninguém. Pra que você tem esse tanto de canal? Tenha um efetivo, porque tem um monte que não funciona. Então o cliente entra no seu site, quer saber mais informações e fica naquele limbo, porque mandou por e-mail X, ninguém olha o e-mail Y, não tem uma conexão, não tem um acompanhamento. E depois que ele vira seu cliente, ele é tratado como mais um ali dentro. Já entrou, agora Deus cuida. É Jesus Cristo. O homem que trabalha nesse mundo é Jesus Cristo para cuidar de cliente. Então, assim, tenha um cuidado diferente no que tange. O que ele traz aqui são pontos extremamente críticos na relação com as empresas hoje. O ambiente ali, às vezes, da loja é frio, é desorganizado. O vendedor fala demais ou entende de menos. O cliente ele precisa se esforçar para comprar. A primeira impressão gera dúvida e não segurança. Quando ele fala sobre esforço aqui, é uma pergunta que eu vou fazer para você. Hoje o seu cliente, ele tem a sensação de uma jornada fluida ou ele é assim, nossa, é difícil demais de ser cliente dessa empresa? Eu estou gastando muita energia, porque é essa preocupação. Às vezes não está acontecendo muitas coisas graves, mas o esforço para ser cliente dessa empresa é absurdo. E nada disso vira reclamação, mas tudo gera um abandono. Teve uma pesquisa recente que mostrou os motivos de cancelamento e o terceiro grande motivo é dificuldade em deixar de ser cliente dessa empresa. E o que ele faz? Ele abandona. Eu prefiro abandonar do que ter que me desgastar gigantemente para poder deixar de ser cliente. O abandono é um dos grandes motivos ali de perda de cliente e as empresas estão ignorando isso. O cliente não compara só preço, ele compara a sensação, ele pergunta mesmo sem perceber, isso aqui parece confiável? Isso aqui me respeita? Isso vale meu tempo? E se a resposta for incerta, ele simplesmente não volta e não faz a... Olha que legal isso aqui. A incerteza, a desconfiança e a insegurança são pilares que vão ser fundamentais para a tomada de decisão de comprar ou adquirir uma relação com uma marca ou deixar de ser cliente dessa marca. Então, a gente precisa olhar para a perda de cliente não só para aquele número absoluto ali, aquilo que está acontecendo, mas o que está invisível e que você acha que não faz sentido nenhum olhar. Então, o problema não é perder clientes, é perder clientes sem nunca saber por quê. Esse olhar profundo que eu quero trazer para vocês, e esse vídeo foi sensacional nessa questão, de trazer esse olhar do que vocês acham que é óbvio. O óbvio precisa ser dito e analisado constantemente. Depois de falar, de assistir esses vídeos e tratar esse tema do cancelamento, fica cada vez mais forte e evidente o quanto a retenção é estratégica para isso. Você aprender com seus erros, aprender
com o que dá errado com o seu cliente, reavaliar a jornada, adaptar novas estratégias, vai fazer o grande diferencial e transformar um problema em um impulsionamento e receita recorrente. Só que para isso você tem que ter coragem de entrar nesse viés escuro para alguns empresários, que é trabalhar o cancelamento. Olhando para essa retenção estratégica que a gente vem falando, 3 pilares vão se conectar, que é o crescimento, que é rentabilidade, lucratividade do seu negócio e previsibilidade. Então, você passa a sair de uma visão obscura de uma gestão empresarial para uma visão de alto crescimento e alta possibilidade de transformar esse problema em números favoráveis de crescimento, que um simples ajuste ou um simples acompanhamento muda o jogo. Se você gostou desse vídeo, desse tema que as pessoas acabam correndo, deixa um like, compartilha, se inscreve no canal, porque aqui a gente precisa de você e a gente vai trazer mais e mais conteúdos e temas provocativos, porque eu sou dessas. Valeu, até o próximo!